Olá, tudo bem? Eu sou Juliana Menegazzi e queria que você imaginasse o seguinte cenário. Você está lá pronta para começar a consultoria, investiu em site, fez um folder legal, fez um cartão de visita bacana, sabe tudo sobre os seus serviços, acha o máximo, está empolgada e aí nada. Nenhum cliente te contrata, você não tem cliente para trabalhar. Isso é frustrante, não é? É capaz de fazer as pessoas desistirem até de consultoria por conta disso. Mas eu espero que quando você se tornou consultora, você não se esqueceu de que você também se tornou aí uma vendedora. Mesmo você não gostando, como eu não gostava, a gente vai ter que vender. E se você não tem habilidade de vendas, vai ter que desenvolver. Quando eu comecei também eu odiava fazer reunião. Eu tinha vergonha, eu tinha medo, eu tinha receio de receber não, eu não sabia o que o cara ia perguntar, então eu ficava meio desesperada, dava uma travada. Mas para conseguir o sucesso ali e criar clientes e mais clientes, você vai precisar fazer venda. A não ser que você já tenha aí, uma equipe de vendas para ir para campo para você, aí é um outro cenário, mas não é a realidade de 95% das consultoras de nutrição, né? Então vai ter que fazer a venda sim. A melhor coisa então é desenvolver as habilidades de venda, conhecer algumas técnicas e colocar as caras, né? Nada melhor que a prática aí para fazer a gente aprender a ser vendedora. Depois com o tempo eu fui aprendendo e fui gostando, né? Isso virou um desafio para mim aí na consultoria e depois é tão legal quando você vai fechando o cliente um atrás do outro, é muito bacana. E aí você se sente até uma boa vendedora. Mas a questão principal assim é quando você estiver numa reunião, a primeira dica é tentar criar empatia. É fundamental. O que é essa empatia aí? É tentar se colocar no lugar do outro. Então nesse caso você vai ter que ver essa reunião pelos olhos do proprietário, né? Não adianta chegar lá oferecendo o que você acha importante. Você tem que vender para ele o que ele precisa e o que ele quer, né? Um exemplo muito clássico que eu tive, por exemplo, foi eu fui num supermercado e o dono falou assim para mim: olha, Juliana, tem um problema na minha padaria. Você não quer dar uma olhada? Isso é muito legal também quando o dono te proporciona uma visita antes de você fazer a reunião ou até no final da reunião, porque dali da visita você já coleta alguns dados, já vê quais são as principais falhas e tem mais argumentos para falar na hora da venda, né? Então eu falei, não, vamos dar uma olhada. Antes de conversar qualquer coisa, ele me levou para conhecer especificamente a padaria do supermercado. Bom, era o meu primeiro supermercado, eu nem conhecia o bastidor do supermercado e fui lá. E eu cheguei na padaria, né, ele foi, dá uma olhada, não me falou nada, só fiquei observando ali. E, bom, a primeira coisa foi o padeiro estar de chinelo, bermuda e regata sem touca, né? No chão da padaria tinha pelo menos uns 3 centímetros de farinha no chão, indicando que não era lavado há algum tempo. E não bastasse isso, eu estava lá conversando com ele, passou um gato bem do lado da minha perna. E aí eu já falei, eu dei uma assustada assim, mas muito fiz aquela cara de paisagem, como se fosse super normal aquilo. E aí a gente sentou pra conversar, eu já tava cheia de argumentos, né, dizendo que ia revolucionar aquele lugar, ia ser incrível, ia arrasar. E aí ele falou pra mim, então, você viu minha padaria? Eu tenho um problema lá, minha cabeça já milhão, né? Eu acho que tô tendo muito desperdício. Quase caí pra trás, né? Eu pensei que ele ia falar que precisava organizar a limpeza e tudo mais, não, era um desperdício. Então o gato pra ele, o padeiro daquele jeito, não era problema nenhum. Ia adiantar eu chegar lá e falar, não, a gente precisa fazer treinamento, você precisa limpar. Não ia adiantar. Não era isso que ele queria naquele momento. Claro que quando eu entrasse lá para trabalhar, eu ia dar total atenção a isso. Mas você precisa de uma porta de entrada, e essa porta de entrada tem que ser o que o proprietário quer. Então, eu fiz de novo aquela cara de paisagem, né? E ele perguntou, e aí, você achou que tá muito ruim? Não, tem umas coisinhas para fazer, mas é super tranquilo. E aí a gente vai focar assim no desperdício. Então você pega aquele gancho que ele já te deu, nesse caso fica muito mais fácil você ter argumentos de venda, porque ele já te falou o problema, né? E mesmo que não seja aquilo que você acha prioridade, para ele então você vai trabalhar nisso. Então eu usei essa porta de entrada para conseguir o cliente e quando eu cheguei lá, claro que minha primeira prioridade não foi o desperdício, fazendo as coisas juntas, mas dei uma atenção mega especial para a questão dos gatos primeiro, né? E não pense que foi fácil não tirar os gatos de lá, viu? Bom, então a primeira coisa é isso, você tem que ver pelos olhos dele o que o proprietário quer. Ele quer manual de boas práticas? Provavelmente não, exceto se a vigilância pediu especificamente, ele nem sabe o que é um manual de boas práticas. Você sabe o que é, você sabe que é importante, mas ele não tem a menor ideia, ele não consegue ver isso como positivo ou benéfico na prática. É um documento, se a vigilância vier, nunca veio aqui, eu tenho 40 anos de estabelecimento, a vigilância nunca veio aqui.
são os lugares piores para você convencer o seu cliente com o seu serviço. Olha, eu faço POPs. X POPs para ele. Nada, para ele é nada. Você tem que falar que você vai otimizar o serviço, você vai melhorar a capacidade dos funcionários de trabalhar, vai diminuir o desperdício, vai mexer com o bolso, com dinheiro, com faturamento, vai melhorar as coisas para ele. Não só, olha, você precisa ter isso porque a vigilância obriga. O pior argumento é esse que você pode utilizar. A legislação obriga. Não é assim. A gente sabe, a gente tem uma visão porque a gente é nutricionista, mas o proprietário tem outra completamente diferente. Então a gente vai usar esses ganchos aí para conseguir entrar e puxar a atenção dele para o nosso trabalho. E quando você vai fazer uma reunião também, principalmente a primeira, a gente não tem clientes, né, anteriores. E aí a gente tem que aprender a fugir de algumas perguntas perigosas, né? Uma delas é: quem você atende? Quem você já atendeu? Quantos clientes você tem? E aí tem muita gente que fica com medo e fala: não, tô começando agora, nunca atendi, me dá uma chance, pelo amor de Deus. Acabou, não vai te contratar. Então a gente tem que fazer o quê? Tentar driblar isso. Nunca, por favor, mente isso. Né? Não, eu tenho fulano, eles se conhecem e você está usando uma mentira, o negócio não vai dar certo começando dessa forma. Então você pode usar assim, por exemplo, tem muita gente que sai de UAM e vai trabalhar em consultoria. Aquilo não era um cliente de consultoria, mas você tem bagagem ali pra caramba de UAM para trabalhar em consultoria. Então você pode usar assim, não precisa falar: olha, eu tenho de XY. Tenta contornar essa pergunta e falar: olha, eu tenho experiência com isso, já fiz isso, já tenho treinamento. Você usa os exemplos de experiências anteriores que você tenha para falar que você tem como atuar em consultoria. Você pode até falar: olha, como consultor é meu primeiro trabalho, mas já fiz isso. Então, tentar driblar para não falar: não sei, nunca fiz. Né? Isso vai dar um susto nele. Lembrar que o consultor, quem está contratando um consultor, acredita que você já é uma pessoa que tem conhecimentos prévios, né? Você não vai usar ele de escola, né, para aprender consultoria. Então, até às vezes você pode pegar alguma experiência de estágio, se você nunca nem trabalhou em outra área, está saindo direto da formação para consultoria, você pode usar algumas experiências de estágio sem mencionar que era estágio, né? Então, tentar não mentir, mas pode omitir e transformar isso numa coisa positiva para ajudar você na reunião. E quando você for fazer a primeira reunião com seus clientes, lembra-se que você tem que criar ali uma credibilidade em poucos segundos. Então, em vez de você chegar lá e ser um folder falante, começar a disparar tudo que está escrito no material que você vai deixar com ele, tenta tornar aquilo assim um esclarecimento da sua visita lá. Então você pode dizer: olha, eu estou aqui para apresentar meus serviços, obrigada pelo seu tempo, obrigada pela oportunidade, e dizer que você está lá para saber um pouco da empresa dele também, entender o que ele precisa para criar uma proposta personalizada. O seu diferencial é criar propostas de acordo com a real necessidade, né? E não oferecer um pacote padrão para todo mundo. Então ali em poucos minutos, poucos segundos, às vezes você justifica o porquê de estar ali, agradece e cria uma imagem muito bacana. E aí você começa a explicar o serviço. Se ele já te disser o problema, você tem uma facilidade maior de entender bem o que ele quer. Tem um lugar que vai chegar e vai ficar assim: bom, e aí, o que você veio fazer aqui? E aí ele fica aquele climão, você tem que começar a falar de alguma forma, né? Então você se apresenta: olha, eu vim aqui, obrigado pelo seu tempo, estou aqui para apresentar os meus trabalhos, né, para ver se você tem interesse, e aí começa, tá? Mas não vire um robô ali disparando a falar. Escuta o que ele tem para falar. Se ele começar a te contar alguma coisa, não vai interrompendo, por mais que você já saiba ali, por exemplo, todo lugar tem problema com o uso de celular. Aí ele vai começar a falar: eu também tenho um problema aqui com aí você interrompe e já fala: já sei. Não, aquilo ali tem que ser novidade para você também. Você tem que tratar aquele cliente como único, né? Ele tem que perceber que você não está lá para vender serviço, que você está lá disposta a resolver o problema dele. Tá? Então a impressão que tem que passar é essa. Também não é hora de ficar: não, mas eu tenho um preço incrível, ficar batendo no preço. Você não chegou nessa parte ainda, né? Você está só negociando. E aí depois entra outras técnicas de venda também interessantes. A gente vai ter outros vídeos falando de vendas. Mas também tem gente que me fala assim: Juliana, tenho morro de vergonha quando ele me pergunta quanto custa, né? E como você fala: olha, como eu falei, eu faço propostas personalizadas, agora sabendo da sua necessidade eu vou montar uma proposta. Se você tiver vergonha de dar na lata ali o preço e não souber mesmo quanto vai ter que cobrar, porque às vezes são serviços muito diferenciados, você pode pedir, tá? Não é obrigatório que você responda ali na hora, você pode pedir um tempo e dizer que você vai encaminhar a proposta no final do dia ou no dia seguinte. Aí você manda essa proposta e depois liga para saber se ele recebeu. Tem lugar que você vai ter que dar o preço na hora sim, porque tem muitos ainda proprietários que não usam e-mail.
precisa de papel, então você não vai poder perder, então eu volto aqui semana que vem com a proposta, não, aí você vai ter que dar um jeito ali na hora, ou dizer que volta amanhã e voltar amanhã com a proposta pronta, porque senão se você der muito tempo, ou perder muito, enrolar muito também, ele perde o interesse. Ou pode vir um concorrente aí ser mais rápido que você e você perder essa venda, tá? E se você passar muita insegurança também, ele pode, entre aspas, se aproveitar de você. Ela quer o cliente a qualquer custo, então eu vou pedir 1000 coisas, então eu vou jogar o preço lá embaixo. Então a nossa postura ali tem que ser muito firme e dar valor porque a gente está oferecendo também. Né? Ele não é um favor que ele está fazendo, nem você está fazendo um favor para ele, é uma troca. Você oferece um serviço e ele te paga por isso. Então, os primeiros clientes são bem interessantes. O primeiro, quando você conquista, lembra assim, né? O primeiro cliente é só uma vez que você vai ter. Então a sensação também é muito legal, o desafio é muito grande e você vai aprendendo com o tempo. Mas não tenha medo de ir lá encarar essas reuniões. Que bom que você está marcando reuniões. E se você não estiver fechando muitos contratos ou nenhum contrato ainda, siga algumas dicas aqui do vídeo, eu acho que vai te ajudar bastante. Se você tiver algum comentário, deixa aqui no espaço aqui embaixo, assine o nosso canal e continue acompanhando. Até a próxima!